maravilhoso, né? O irmão Jessé, que tão gentilmente, eu posso garantir para vocês que o irmão Jessé, tão gentilmente, pacientemente, né, ficou ali comigo, né, dizendo, não, Serema, a gente vai conseguir, um dia a gente consegue juntos, né, uma vez que ele pôde acontecer uma coisa aí, mas enfim, vou falar só um pouquinho sobre o irmão Jessé, tá? Vocês sabem que todos os sábados é quando a gente traz um profissional. Ontem nós não tivemos um profissional. O irmão Jessé hoje vai fazer uma junção dos dois, do espiritual e falar um pouquinho mais do lado emocional enquanto psicólogo. Então, vai ser uma junção da nossa atividade de sábado e de domingo, tá? Então, o irmão Jessé Duarte, é natural de Caicó, Rio Grande do Norte. Ele serviu como missionário de tempo integral, né, na missão São Paulo Interlagos, de 2003 a 2005. Ele é casado com a irmã Lígia Souza. Eles são pais de gêmeos, né, de 16 anos, do Davi e do Levi. Ele é formado em psicologia, tem pós-graduação em neuropsicologia, avaliação psicológica, terapia cognitiva, comportamental e atenção integral a consumidores de substâncias psicoativas. Antes de trabalhar como psicólogo na divisão de serviços familiares, o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, ele trabalhou como psicólogo no Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes e no Centro de Atenção Básica de Saúde da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Irmão, tem uma bagagem. Serviu na igreja como presidente do Coro de Élderes, membro do Sumo Conselho, professor de seminário, conselheiro de estaca, conselheiro de presidente de missão, entre outras designações. E atualmente ele serve como membro do Sumo Conselho da estaca Taboão da Serra, São Paulo. Irmão, a gente esqueceu alguma coisa, irmão? Nada. Então, gente, a gente vai passar a palavra para o nosso querido irmão Gessé. Irmão Gessé, o senhor gostaria que a gente deixasse as nossas, porque eu tenho certeza que vão ter um monte de perguntas. O senhor gostaria que a gente deixasse só para o final, para não atrapalhar a linha de pensamento, ou o senhor acha que a gente pode estar interagindo? Tem pessoas que deixam Nós para o final, tem pessoas que. podemos fazer o seguinte, qual é a linha que vocês têm seguido? Para que eu não possa também atravessar. É o Você, que o palestrante é o dono da casa. né? Ele é que ele Então, manda. podemos fazer o seguinte, se forem as perguntas conectadas ao que estamos falando no momento, podem jogar no chat, tá bom? Que aí eu vou fazendo a conexão e vou respondendo, e ao final nós respondemos as perguntas, assim, qualquer que seja a temática que venha a ter. Então, a gente abre muito mais ao final, para ficar, como você falou, para seguir essa linha. Muito bem. Então, viu, pessoal? Se a gente tiver perguntas enquanto ele está falando, vamos colocar no chat. E aí ele vai estar tentando fazer essa conexão. E no final, na hora de perguntas e respostas, a gente levanta a mãozinha, tá? Tá? Então, se vocês levantarem a mãozinha durante a palestra dele, a gente faz de conta que não viu. Que a gente vai deixar só para o Eu não final sei onde e levanta a mãozinha. Levanta a vocês vão mãozinha aqui. anotar aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desligar o meu microfone. Então, vamos lá e vamos deixar dar a palavra para o irmão Gessé. Ok, então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Esse grupo, dá para perceber a conexão que vocês têm, a interação e quão bom ele deve estar fazendo aquelas pessoas que participam. E parabéns pela iniciativa. Hoje, nós vamos falar como é que nós podemos lidar com as questões do nosso dia a dia, como é que a espiritualidade está relacionada à nossa saúde emocional, baseado em temas de discursos que nós ouvimos na Conferência Geral e nas Escrituras também. Então, eu vou, em algum momento, se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Podem utilizar o chat, que aí eu vou fazendo a conexão e eu vou fazendo a interação com o assunto que nós estamos tratando. Eu gostaria de começar exatamente relembrando a história que nós aprendemos no livro de Mórmon. Em 1 Nef 1,16, aqueles que estão nos ouvindo em casa, aqueles que estão conosco, nós vamos nos inteirar o que estava acontecendo naquele momento. Então, vamos imaginar esse cenário. Naquele momento, os filhos de Israel estavam casando-se com as filhas de Ismael. Então,
Estava acontecendo algo muito bom entre eles. Estava indo tudo bem, a questão afetiva estava indo boa. Naquele mesmo momento também, eles recebem ali a Roma. E eles têm aquilo como instrumento para poder guiá-los através do deserto. Então, muitas bênçãos estavam acontecendo naquele momento que nós aprendemos em 1 Nef 16. Então, quando tudo aquilo está acontecendo, no livro de Mórmon, nós aprendemos o seguinte, no versículo 19. Eles saem para caçar e diz, e aconteceu que voltamos, né, sem alimento para junto de nossas famílias, estando todos eles bastante fadigados por causa da viagem. Sofreram muito por causa da falta de alimento. O que aconteceu anterior a essa escritura? O arco, ele quebra. E quando o arco ele quebra, que é exatamente o instrumento dele para poder obter a caça e os recursos para sua família, eles começam a ter alguns prejuízos. Então, se nós fizermos uma analogia, vamos imaginar hoje, qual é o meu arco? O que é que esse arco significa para mim? Naquele momento, era o instrumento de conseguir recursos para todos eles. Era um instrumento de segurança. Mas, aquele arco, ele quebra. E diz o seguinte, né? E aconteceu que Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael começaram a murmurar muito por causa de seus sofrimentos e aflições no deserto. Então, nós percebemos uma virada naquele momento. Estava havendo casamentos, obter o caça, obter a liarrona, e de repente quebra o ar. Aquilo que era a segurança deles quebra. Então, todas aquelas aflições começam a infligi-los. E meu pai também começou a murmurar contra o Senhor, seu Deus. Sim, estavam todos extremamente aflitos, a ponto de murmurarem contra o Senhor. Então, nós começamos a aprender aqui esse padrão. Enquanto estava indo tudo bem, né, mantinha-se aquela relação, aquela conexão, mas quando as coisas começam a dar errada, e claro, aquilo causou muito sofrimento e reconhecemos isso, aquilo começa também a afetar o modo que eles se comportam. Começa a afetar a forma como eles interpretam a situação que eles estão vivenciando. Começa a afetar a relação deles para com o Senhor. A dificuldade que causou aquele estresse naquele nível mudou totalmente, temporariamente, aquela relação. No entanto, no versículo 22 diz o seguinte, aconteceu que eu, Nef, falei muito a meus irmãos, porque eles tornaram a endurecer o coração, a ponto de queixarem-se ao Senhor. Então, não estava fácil para ninguém. Todos eles estavam passando os desafios similares. Enquanto os outros estavam murmurando, as escrituras nos ensinam que Nefe afligiu-se. Ele sentiu aqui. Não é o que ele ficou apático. No entanto, a atitude dele, mesmo perdendo o ar, os irmãos murmurando, né, reclamando, passando dificuldade, ele pede às pessoas, ele pede à sua família para que possa se direcionar ao Senhor novamente. E o que é que ele faz? Diz o seguinte, no versículo 23, e aconteceu que eu, Nefe, fiz um arco de madeira. Então, irmãos, naquele momento, diante de todos aqueles desafios, mesmo diante daquelas aflições, Nefe, ele sentiu em seu coração, mas ele decide agir. Ele mantém aquele padrão, mesmo na dificuldade, de poder ajudar as pessoas ao seu redor a aumentarem a sua fé e a chegarem-se ao Senhor. E ele muda a atitude dele. Ele prepara o arco. Então, o que ele tinha ao seu redor, ele diz, e de uma vara reta fiz uma flecha. Portanto, me armei com arco e flecha, uma funda e pedras. E agora ele vai novamente ao seu pai. Aonde deverei ir para obter alimento? Ele reconhece essa hierarquia do sacerdócio, essa linha do sacerdócio, e pergunta ao seu pai aonde ele deve ir para poder obter a caça. Nós aprendemos que naquele momento de tribulação,
naquele momento de dificuldade, se estivéssemos em um deserto, estivéssemos passando fome, estivéssemos passando aflição, né? Como seria a nossa atitude? Como seria a nossa reação? E nós podemos aprender com isso. Podemos pensar, isso vai acontecer em nossas vidas. E não é uma única vez. De tempos em tempos, nossos arcos, eles se quebram. Às vezes os arcos, eles simbolizam o trabalho que estamos no momento. Às vezes o arco simboliza uma algo que eu tinha muito, alguém que se preparou muito, por exemplo, para fazer um Enem e não alcançou o Enem no momento. Alguém que se preparou muito para fazer um concurso público e não alcançou aquela bênção almejada no momento. Aquela pessoa que, de alguma maneira, pode perder um ente, familiar, um ente querido, um amigo, um familiar. De tempos em tempos, nossos arcos, nós perdemos alguns dos nossos arcos. E como é que nós reagimos a essa situação? E aí nós aprendemos com Nef, mesmo diante da situação, continuar pedindo a ajuda do Senhor e poder fazer e utilizar aquilo que tem ao seu redor. Trouxeram aqui, inclusive nos comentários, trouxeram, né? E era um arco de aço puro, né? Exatamente, né? E ele fez um arco de madeira. Como não tinha naquele momento ainda aqueles materiais, ele utilizou o que tinha ao seu redor. Então, quando nós aprendemos sobre a questão da saúde emocional relacionada à nossa espiritualidade, nós percebemos como as nossas emoções, elas influenciam na forma como nós reagimos. Eu posso compartilhar sobre alguns slides aqui com o grupo? Ok. Vou compartilhar aqui com vocês. E aí nós vamos... Ok. Está aparecendo para vocês. Nós temos um manual de um curso que nós temos na igreja que se chama Encontrar Forças no Senhor, bem conhecido como resiliência emocional. Um dos capítulos dele, ele vai nos ensinar como reconhecer padrões de pensamentos incorretos. E nós aprendemos o seguinte: às vezes podemos concentrar nossos pensamentos no que é errado ou negativo. Quando nós lembramos na situação que Nefe estava passando, naquele momento, né, as pessoas que estavam ao seu redor, muitos deles estavam focando o seu pensamento no que era negativo. E isso causava mais sofrimento. E continua: padrões de pensamentos incorretos nos levam a ver os piores resultados possíveis para uma situação. Aquela aflição que eles estavam passando, com certeza, influenciou no modo que eles tinham a percepção de esperança, né? Será que eu vou conseguir alimento? E agora, como é que nós vamos alimentar, né, nossa esposa, os filhos, nossa família? O que é que vai acontecer? Eles fazem com que nos sintamos mal sobre nós mesmos e outras pessoas. Todos enfrentamos pensamentos negativos, mas, às vezes, nos prendemos a eles e não enxergamos o padrão e como ele afeta a nossa saúde emocional. Então, às vezes, nós nos prendemos a eles e não enxergamos o padrão como isso afeta a nossa saúde emocional. Mais uma vez, agora, fazendo essa interação com o Nef, né? Ele estava aflito, estava passando por aquela situação, mas ele concentrou-se, buscou concentrar a sua atenção, a sua energia em uma solução. O que é que eu tenho que fazer? Esse é o desafio que eu tenho. Quais são os passos que eu tenho que tomar? Então, é muito importante sempre nos perguntarmos quando situações como essa vieram a ocorrer, para que exatamente nós possamos saber o que fazer. E vamos fazer essa pergunta aqui para o grupo. Quando nosso arco quebra, quando eu passo por situações difíceis, aonde fica o maior ponto, o meu maior foco? Fica nas questões positivas ou ficam
nas questões negativas. Isso aqui. A irmã Reina Aburto, ela serviu como segunda conselheira da organização da Sociedade de Socorro, da presidência da Sociedade de Socorro Geral da Igreja. Em um dos seus discursos, que o título é Comigo Habita, ela diz o seguinte: certa vez eu estava em um avião quando uma grande tempestade se aproximou. Tem essa foto aqui do avião, né, tem as nuvens para poder simbolizar um pouco mais o que ela estava ensinando. Olhando pela janela, pude ver uma densa camada de nuvens abaixo de nós. Os raios do sol poente refletiam por entre as nuvens, fazendo-as brilhar intensamente. Logo o avião desceu, atravessando as nuvens pesadas, e de repente fomos envoltos por uma densa escuridão que nos cegou completamente, impedindo de ver a luz intensa que tínhamos vislumbrado momentos antes. E ela traz essa analogia. Nuvens escuras podem também se formar em nossas vidas. E aí vamos imaginar, todos nós aqui, será que no momento existem algumas nuvens escuras se formando em minha vida, as quais podem nos cegar para a luz de Deus e até mesmo nos fazer questionar se essa luz ainda brilha para nós? Algumas dessas nuvens são depressão, de ansiedade ou de outras formas de aflições mentais e emocionais. Elas podem distorcer o modo como vemos a nós mesmos, os outros e até mesmo a Deus. Afetam mulheres e homens de todas as idades em todos os lugares do mundo. Então, quando nós passamos por algum desafio, vamos imaginar que esses desafios sejam essas nuvens densas. Muitas vezes, nós podemos questionar se não estamos recebendo essa luz divina. Porque a forma como nós interpretamos o mundo começa a haver uma distorção. Então, por exemplo, em algumas vezes, quando estamos passando por desafios, algumas pessoas podem pensar: o que é que eu posso aprender passando por esse desafio? Outras pessoas podem pensar, né? Acho que o Senhor pode ter me abandonado, Ele não está ouvindo minhas orações, né? Como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Então, tudo isso pode nos afetar de acordo com a forma como nós reagimos a essas situações. E isso pode afetar todas as pessoas, independentemente de sua classe social, da sua idade ou do local que ela possa viver. Então, nós aprendemos aqui algumas características que podem nos ajudar a fortalecer a nossa espiritualidade, mesmo quando enfrentamos desafios em nossas vidas. Aprendemos com Nefe que a forma como ele direcionou para encontrar solução diante do desafio que ele estava passando, o ajudou a poder conectar tanto ele como as pessoas ao seu redor ao Pai Celestial. Nós aprendemos que essas nuvens, elas distorcem a forma como eu percebo a mim mesmo, como eu percebo as outras pessoas, como eu percebo o meu futuro. Então, uma vez que eu esteja passando por desafios, eu posso pedir a ajuda do Pai Celestial. Posso buscar a sua orientação, para que assim eu consiga saber exatamente o que fazer quando situações como essa ocorrerem. Deixa eu passar aqui. E ela complementa, irmãos e irmãs. Igualmente prejudicial é a nuvem do ceticismo, insensível, que pode afetar algumas pessoas que não enfrentam esses desafios, como qualquer outra parte do cérebro. Perdão, como qualquer outra parte do corpo, o cérebro está sujeito a doenças, traumas e desequilíbrios químicos. Quando nossa mente está sofrendo, é apropriado buscar a Deus, daqueles à nossa volta e de profissionais de saúde física e mental, quando necessário. Então, todos nós podemos passar por algum tipo de desafio. Alguns podem pensar que o desafio que a pessoa está enfrentando é uma falta de fé. E, pelo contrário,
pode ser uma forma que ele pode fortalecer a sua fé, pode fortalecer a sua crença, pode fortalecer seu vínculo, pode fortalecer a sua espiritualidade. E muitas vezes nós podemos, com os recursos que nós temos, lidar com esses desafios. No entanto, outras vezes pode ser necessário a ajuda profissional. Nós podemos pedir a ajuda do Senhor, podemos pedir a ajuda das pessoas à nossa volta, de profissionais de saúde física e também mental. Então, uma das formas que nós podemos cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente, e aí eu queria deixar uma sugestão para todo o grupo, é o que nós chamamos de tríade, que pode ajudar na nossa saúde física e emocional. Então, primeiro ponto, né, vamos imaginar como é que está o meu sono hoje. O tempo que eu estou dormindo, como é que está a minha preparação para o sono? Eu tenho conseguido fazer uma higiene do sono? É um sono que eu consigo acordar bem? Porque isso vai influenciar no meu dia. E uma vez que eu durmo tarde, acordo muito cedo, eu não consigo organizar muito bem. Às vezes, nós, como membros, temos a prática do estudo regular das escrituras, discursos de conferências gerais, dos ensinamentos. E muitas vezes, né, se não dormirmos bem, podemos acordar estressados, ou não organizarmos e planejarmos bem aquele dia. E isso causa, de certa maneira, uma descompensação naquela atividade. Então, o primeiro ponto, né? Vamos buscar trabalhar melhor o nosso sono, prepararmos antes de dormir, evitar um pouco as telas, uma alimentação mais leve antes de podermos deitar e buscarmos ter um bom sono e um sono apropriado. Isso também é espiritual. Cuidado na nossa saúde física e emocional é espiritual. Segundo ponto, buscar fazer uma alimentação equilibrada. Né? Se eu percebo, né, e não estou dizendo, não sou nutricionista, não estou dizendo que as pessoas devem, né, deve ser o alimento no seu dia a dia. Nós podemos buscar ajuda de profissionais para isso, mas o que eu quero dizer, nós percebemos que algumas coisas talvez estejamos em excesso ou em algumas formas, alguns tipos de alimentos que não ajudam no nosso cuidado com o nosso corpo. Então, eu posso mudar alguns hábitos, posso ingerir mais líquido, posso tomar mais água durante o dia. Coisas simples, mas que ajudam a manter o meu corpo e a minha mente melhor. E isso também é espiritual. Eu estou cuidando da minha espiritualidade. Eu vou conseguir me concentrar melhor, vou conseguir ter mais atenção, vou conseguir ter mais concentração, vou trabalhar melhor a minha memória, vou conseguir organizar melhor o meu dia a dia. Então, trabalhamos essa parte da alimentação, trabalhamos a parte do sono, e o terceiro, que também é uma sugestão a todos que estão nos ouvindo, buscarmos realizarmos atividades físicas constantemente. Né? E isso, não estou dizendo que todo mundo tem que ir para uma academia, nem todo mundo tem que fazer natação. Não, cada pessoa vai fazer aquilo que está à sua disposição. E às vezes não precisa um tempo longo, mas que pode ser constante de maneira que possa produzir hormônios que vão me ajudar a ter mais disposição, vão me ajudar a sentir mais alegria, vão me ajudar a poder me concentrar melhor e poder, assim, realizar as atividades que eu tenho para realizar. Uma vez que nós realizamos essas três atividades, que, mais uma vez repetindo, isso é espiritual. Cuidar do meu corpo e da minha mente vai me ajudar a lidar com os desafios que eu tenho no dia a dia. E eu falo especialmente para vocês, quantas vezes, né, ao chegar com algumas situações que tinha que resolver, ou percebia que o nível de estresse estava um pouco mais elevado, a prática da atividade física, como uma simples caminhada por 20 ou 30 minutos, aliviava imensamente aquilo que estava sentindo naquele momento. Né? Podia ingerir mais água, podia fazer uma atividade física, me concentrar naquilo para poder voltar e resolver aquilo que eu precisava resolver. Então, lembrando da tríade, alimentação, sono e atividade física. Isso vai ajudar a cuidar da forma como nós reagimos às situações do dia a dia. E precisamos, né, quando
Quando o presidente Roland, ele, em seu discurso, como o vaso quebrado, onde ele, de maneira muito sensível, muito empática, ele falava para as pessoas, né, para nós membros e para todas as pessoas do mundo que tiveram a oportunidade de poder ouvi-lo e ainda tem, né, ele fala sobre como a questão da saúde emocional afeta as pessoas, afetou homens de fé, afetou homens eruditos, afetou pessoas de diferentes classes sociais. E ele disse o seguinte: eu já vi isso acontecer com jovens pais tentando prover o sustento de sua família. Ou seja, passou por algum desafio emocional. Eu mesmo já tive a terrível experiência de passar por isso. Numa certa época de nossa vida de casados, quando os temores financeiros colidiram com o cansaço fadigante, o impacto psíquico que senti foi tão inesperado quanto real. Então, ele também já passou situações em que aquilo, né, trouxe sofrimento, essa carga, né, desse tipo de adoecimento. E ele diz: com a graça de Deus e o amor de minha família, continuei ativo e trabalhando, mas mesmo depois de todos esses anos, continuo a ter uma grande compaixão por outros que se veem afligidos, de modo mais crônico ou profundo, com a tamanha tristeza como eu fui. Então, até mesmo, né, líderes como ele já passaram por esses desafios. E ele continua ainda em seu discurso: qualquer que seja o caso, todos adquirimos coragem ao ver aqueles que, nas palavras do profeta Joseph Smith, vasculharam e contemplaram o profundo abismo e o superaram, entre os quais estavam Abraham Lincoln, Winston Churchill e o elder George Albert Smith, esse sendo um dos homens mais gentis e cristãos da nossa dispensação, que combateu uma depressão recorrente por alguns anos antes de se tornar o universalmente amado oitavo profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, quando nós falamos de espiritualidade, falamos de saúde emocional, nós vamos perceber, assim como eles enfrentaram desafios. Eram homens de fé, eram homens de conhecimento, eram pessoas que eram muito ativas naquilo que faziam, mas eles tiveram seus desafios. Em determinada fase de sua vida, seus desafios emocionais. E conseguiram lidar com esses desafios. Quando nós passamos por desafios assim, nós podemos buscar ajuda. Podemos entender que isso não é falta de fé. Não é, eu não tenho ansiedade porque eu tenho falta de fé. Eu não tenho tristeza porque eu tenho falta de fé. Mas que a minha fé me ajuda a fazer as atividades necessárias para lidar com aquele desafio que eu tenho. Então, se eu tenho ansiedade e essa ansiedade me prejudica, eu evito estar com as pessoas, evito ir para aulas, evito prestar um testemunho, evito fazer um discurso. Então, quais são as ferramentas que eu vou exercer a minha fé para cuidar desses sintomas? Da mesma forma, a tristeza, a depressão. E, claro, nós estamos falando aqui de uma maneira generalizada. Pode ser que haja situações muito graves e severas em que a pessoa, talvez naquele momento, precise de uma ajuda externa para lidar com aqueles desafios, porque ela não está conseguindo fazer por ela mesma. Eu gostaria de compartilhar com vocês um manual que nós falamos no início, que é esse: encontrar forças no Senhor. Nele, nós podemos aprender tantas coisas. As pessoas podem encontrar ele, baixar ele de forma gratuita, ou pode ser que na sua estaca, em alguma das unidades, esteja acontecendo o curso Encontrar Forças no Senhor, ou você pode procurar um especialista de bem-estar e autossuficiência para poder buscar informações com ele. Através dele, nós vamos adquirir um maior conhecimento e repertório de como cuidar da nossa saúde emocional. E ele vai trazer ensinamentos fantásticos para que possamos lidar com os arcos que podem estar acontecendo, podem estar quebrando em nosso dia a dia. Então, ele vai me ajudar a poder identificar o que é um estresse e uma ansiedade, como identificar esses níveis de estresse ou ansiedade, quais são os recursos que nós podemos utilizar hoje em dia para lidar com esses desafios. Caso alguém esteja passando por uma depressão ou uma tristeza, qual é a diferença e o que fazer para lidar com esse tipo de sintoma, com esse tipo de situação. Quando nós trazemos esses pontos, nós conseguimos
saber o que fazer e como reagir quando esses arcos eles quebrarem. E como nós falamos, de tempos em tempos, alguns arcos eles serão quebrados em nosso dia a dia. Eu vou parar aqui de compartilhar, vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas no chat e vou abrir, Surema, para que as pessoas possam fazer perguntas, tudo bem? Então, trazendo aqui, se vocês, eu posso só ler aqui. Ah, muito bom. Minha amiga de infância, psicóloga aqui na Estaca, falou sobre isso ontem comigo. Que legal. Nós trouxemos, outra pessoa compartilhou aqui. Durmo péssimo, muita insônia. Então, quando nós percebemos, né? Então, por exemplo, eu falei aqui uma palavra que muitos talvez já tenham ouvido falar, que é a higiene do sono. E na higiene do sono, através do manual desse recurso, nós podemos aprender como podemos ter um sono restaurador. Como eu posso dormir melhor? Porque isso vai me ajudar a ter mais energia, a poder organizar melhor o meu dia, a poder exercitar melhor a minha espiritualidade, a minha fé, organizar o meu tempo com meus estudos pessoais, eclesiásticos, a minha rotina diária, né? Então, alguns desses pontos que podem ajudar. Então, primeiro, né, tentar reduzir o tempo de tela um pouco antes de poder dormir. Estabeleça um horário que você vai dormir. Então, hoje recomenda-se cerca de 8 horas, né? Mas talvez não consigamos hoje pelas nossas atividades, né? Quem trabalha manhã, tarde, universidade, às vezes tem que acordar muito cedo, tenta trabalhar o máximo possível que você consegue descansar. Evita um pouco as telas antes de dormir e faz uma alimentação mais leve, né? Antes de deitar, né? Não estou dizendo que ninguém pode jantar sim, mas tenta jantar um pouco mais cedo para que quando você vá, por exemplo, vou dormir agora às 10h30, então, às 10h15, vou comer uma pizza com um refrigerante, né? Vou me sentir saciado naquele momento, mas não é a melhor alimentação antes de dormir. Eu posso comer a pizza um pouco antes, né? E fazer uso, se tiver no meu cardápio, refrigerante, um pouco antes. Mas evita esse tipo de alimentação um pouco antes do sono. Pode inserir uma música, né? Você pode inserir no YouTube música para relaxar, música para dormir, deixa do lado e você pode fazer, inclusive tem no manual uma técnica de relaxamento progressivo, uma técnica em que você pode fazer sozinho, se concentrando no seu corpo, trabalhando mindfulness. Então são muitas atividades que vão ajudar diretamente a cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor da minha mente e assim eu posso, né, ter uma espiritualidade mais preservada, mais fortalecida. Ah, nunca durmo bem. O sono aqui parece que está campeão, viu? Nunca durmo bem, sempre péssimo. Eu já sofri muito com essa tríade. Hoje, ao realizar essas dicas, me sinto muito renovado. Muito obrigado por compartilhar. Então, muito obrigado mesmo, né? E nós podemos começar pouco a pouco, os que estão aqui, né? Vocês vão perceber que uma vez que eu faço isso, né, tenho tempo para poder me exercitar, eu posso aprender um pouco mais com as escrituras, posso colocar no fone uma música que eu gosto de ouvir, posso colocar um discurso, posso colocar uma escritura, aquilo que vai me trazer bem, posso colocar hinos, fazendo atividades, né, que podem fortalecer essa minha espiritualidade. Deixa eu mostrar aqui. Eu trabalho à noite e durmo pelo dia, né? O Nemilson falou aqui. Ah, essa mudança, né, que o ciclo cardiano que nós falamos, diante desse contexto que você tem, né, buscar exatamente aproveitar esse tempo. Às vezes nós trabalhamos à noite, eu já trabalhei à noite, sei como é que é durante o dia, você fica muitas vezes com a sensação de cansaço o dia inteiro, mas muitas vezes é porque eu quero fazer o que eu faria durante o dia se eu tivesse livre. Mas eu tenho que entender, por mais que eu esteja livre durante o dia, eu preciso separar o tempo para poder dormir e descansar bem a minha mente e o meu corpo. E isso eu vou conseguir fazer aquelas atividades, né? Seja aquele tempo que eu separe para estudo de escritura, seja aquele tempo que eu separo para estudo das aulas, seja aquele tempo que eu estou buscando fortalecer algo que eu percebo que eu posso melhorar na minha relação
né, dentro da minha espiritualidade. Eu trabalho somente no meu período, mas tenho uma rotina cheia de tarefas. Meta para 2016. Dormir às 22 ou 22h30. Muito bom, muito bom. E isso vai ajudar. Acreditem, uma vez que vocês, né, conseguem dormir melhor, vocês percebem, nós percebemos que o nosso dia, nós vamos ter um humor melhor para poder lidar com ele. Eu escuto, às vezes, sons reiki para relaxar. Funciona. Sons de cura. Muito bom. Às vezes eu faço uso de energéticos para fazer algumas atividades durante o dia. Então, eu não consigo dormir à noite. Durante o dia eu faço uso do energético. Isso vai criando, vamos dizer assim, é uma bola de neve, né? Mas, claro, diante daquele contexto que você tem que fazer, diante daquilo que você tem que fazer, busca tentar fazer algumas adaptações, né? Às vezes, algumas atividades eu posso tentar realizá-las naquele dia que eu estou de folga, que eu tenho amanhã, tarde e noite livre, para poder evitar exatamente que eu fique mais cansado ainda. Porque uma vez que mexe com o nosso humor, é o que nós aprendemos. A nossa perspectiva, a nossa percepção de realidade fica totalmente alterada em muitos momentos, principalmente naqueles momentos de mais desafios, naqueles momentos de mais dificuldade. Não é que o Senhor não gosta de mim, não é que o Senhor não está me abençoando, é a percepção que eu estou tendo da situação, devido àquele estresse que eu estou passando no momento. Li o que está no chat aqui, senhor. Vou abrir agora para o pessoal, aqueles que desejarem fazer algumas perguntas, tudo bem? Do ótimo, pessoal. Só pedindo que as pessoas façam a pergunta na ordem que forem levantando as mãos. Eu sei que o pessoal está pensando ainda nas perguntas. As mãozinhas, as mãozinhas já vão, já vão aparecer aí. Tá? Então, gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, esse é o horário, é a hora de fazer. Para começar, irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta trazendo para o nosso tema vasos quebrados, né? Que esse foi a nossa proposta inicial, né? Pensando no ano novo que está chegando e a gente pensa em tantas mudanças que a gente quer fazer na vida, né? Se a gente acordar todo dia, a gente acorda e parece que a gente está acordando fazendo a mesma coisa que fez ontem, é o mesmo do ontem o tempo inteiro. A gente está sempre vivendo no passado, nas coisas que a gente precisa fazer. E todo mundo tem ideias do que gostaria de melhorar na vida, né, coisas, e às vezes acontece muito, e a gente vê muito isso no nosso grupo, a gente não se considera, eu estou botando a gente como um todo, né? Às vezes tem áreas de nossa vida que a gente não considera que a gente é boa o suficiente, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não vou recomeçar, eu não consigo recomeçar, esse sonho é muito longe para eu conseguir, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse, trazendo para aquele discurso do Elder Holland, vaso quebrado, né? Eu me considerando uma pessoa quebrada, quais são as mudanças que eu preciso fazer, né, para me sentir, para sentir o amor de Cristo, o amor restaurador de Cristo, porque muitas vezes eu acredito, você que é o profissional também, né, vem muito da nossa situação mental, né, de como eu estou me sentindo no momento, porque eu não me acho merecedora, às vezes, do amor, não acho merecedora da misericórdia de Cristo. Então, como é que a gente pode fazer essa pontezinha, né? Pensando no futuro, que o ano está começando, eu quero melhorar, eu quero mudar de vida, mas as coisas não acontecem. Deve ser que Deus não me ama. Ótima pergunta, irmã Suprema. Muitas vezes, quando nós fazemos essa interpretação, quando passamos por um desafio ou fazemos alguma coisa que percebemos talvez não era condizente com aquilo que nós podemos acreditar, ou passamos por um desafio ou alguma doença, ah, há uma tendência, às vezes, de transferirmos para o Senhor a percepção que nós temos da situação. Então, naquele momento, eu estou magoado comigo mesmo, não alcancei aquele objetivo, estou passando por esse desafio. E eu posso transferir isso para o meu Pai Celestial. Aqueles que são pais aqui sabem como é que é o amor de um pai para o filho. Não quer dizer que você não corrige em determinados momentos. E quando você o corrige, não quer dizer que você o ama. Pelo contrário, você o corrige porque você o ama. Quando seu filho está aprendendo a engatear e ele começa a cair,
Às vezes você quer ir lá e segurar ele para evitar com que ele possa se machucar. Mas você sabe que não é o melhor. Ele precisa aprender a andar. E para aprender a andar, ele vai ter que cair. Então, ele vai passar pelas dificuldades naquela fase, naquele momento. Então, quando e nós temos aprendido muito isso com os profetas. O Elder Hold, ele traz isso. Primeiro, temos que saber que o Senhor nos ama. E lembrar que amor não é somente um sentimento, amor é uma ação. Então, quando passamos por algum desafio, independentemente do que tenhamos feito, ele vai cuidar de nós. Ele ama todos os seus filhos. Mas uma vez que eu faço o que ele pede, claro, eu vou ter consequências daquelas ações que eu estou fazendo. Mas é sempre primeiro entender. Eu posso buscar o meu pai independentemente do que tenha acontecido. Independentemente do que esteja acontecendo. Pode ser algo relacionado eclesiasticamente, pode ser algo relacionado à doença, pode ser algo relacionado às relações, pode ser relacionado à minha frustração. Então, primeiro ponto, né? Lembrar que o Pai Celestial, ele me ama e que ele entende, né, o que eu estou passando. E por ele entender, ele pode ser uma grande fonte de recurso para poder buscar essa ajuda. Então, quando eu busco ele, agora eu faço o segundo ponto, como o Elder Hold ele traz em seu discurso, né? Nós vamos exatamente, às vezes, buscar ajuda das pessoas ou até mesmo de pessoas profissionais quando falamos na questão de saúde emocional. Se passamos por um transtorno que está afetando a nossa espiritualidade e se percebemos que não conseguimos por nós mesmos lidar com aquela situação. Então, nós podemos recorrer à ajuda, né? Não tem nenhum problema com isso. Não é falta de fé, como nós falamos, pelo contrário, é a fé que vai me mover para poder buscar essa ajuda. E assim como o vaso quebrado, né? Acho que nós já vimos um vaso ou um copo quebrado, mas o vaso é mais comum, né? Eu morava lá perto da minha casa, quando eu era criança, tinha uma família que eles faziam somente tudo de vaso, tudo de barro. E eu achava muito lindo, porque os vasos que eles faziam eram vasos, desde aqueles mais simples até aqueles monumentais, né? Era uma família que só trabalhava com isso, a família inteira. E muitas vezes era muito lindo vê-los movimentando o barro. E muitos daqueles vasos quebravam. E aí o que é que eles faziam? Eles, com muito cuidado, pegavam aquela peça, né, colocavam, né, algum material e iriam remodelando novamente aquele vaso até ficar da forma como ele deveria ficar. E era muito lindo aquele movimento, né? Aquela peça girando, o oleiro ali movimentando aquele barro até se transformar em um vaso como ele gostaria que estivesse no início. Então, às vezes, nós vamos ser como esse vaso, vamos quebrar algumas peças. E o Senhor, ele vai, através dele, através de algumas pessoas, ou através de profissionais, através de nossos líderes, nos moldando para que possamos ficar como aquele vaso que ele deseja que nós possamos ficar, que nós possamos ser. Mas essa analogia, ela não exime a dificuldade que nós vamos passar, mas é o momento em que temos que pedir ajuda dele para que ele possa nos remoldar novamente. Então, esses são alguns pontos que nós podemos fazer. Confiar no Senhor, buscar sua ajuda, buscar ajuda de pessoas, né, de amigos, outras pessoas que podem nos ajudar. E, quando necessário, poder buscar ajuda profissional se percebo que eu, mesmo com essas outras questões, eu não consigo lidar com o que está acontecendo ou o que eu estou sofrendo no momento. Muito bem, obrigada, irmão. Marcos? Marcos Guimarães. E aí, meu amigo? É, a respeito de qualidade de sono, eu não sei se é correto, mas eu li certa vez que dormir com o celular na cama interfere no sono por conta da frequência que o celular ele trabalha. A frequência é diferente da nossa frequência. Então isso é assim, é verdade ou é mito? Você sabe dizer alguma coisa sobre isso?
Já vi algumas matérias falando sobre isso, Marcos, que você trouxe, exatamente incentivando as pessoas a evitarem ficarem com o celular próximo, né, a você enquanto você dorme, né? Ah, e aí nós podemos fazer essa adaptação, né? Claro, às vezes ele não precisa ficar, é porque é muito comum as pessoas estarem com o celular e adormecerem com o celular com elas, então fica ligado, a questão da luminosidade da tela, mas nós podemos utilizar ele ao nosso favor, pode ficar em um local, no caso, onde nós podemos ouvir aquela música para poder descansar, para poder dormir, para poder relaxar um pouco mais. Então, são situações que podemos utilizar ao nosso favor. Mas eu já vi algumas matérias que relatavam sobre isso que você está trazendo, sim. Tá, joia. Muito bem. A Massinha, ela disse que ela não estava conseguindo erguer a mão. Não sei se ela ainda está por aí. Márcia? Eu tava, eu tava comendo, voltei. Mas eu tava ouvindo, viu? Deixa eu falar, eu sou engraçada, né? Deixa eu falar rapidinho. Deixa eu falar rapidinho, que eu falo pra caramba. A professora fala, né? A minha bênção patriarcal, eu recebi ela em 90, 14 de abril. E na minha bênção fala que nada vai ser fácil para mim. E desde a minha época de primária, todo mundo sabe, nada foi fácil para mim. Nada foi fácil para mim. E foi muitas perdas, perdas. Perdi a mãe com 4 aninhos. E ela faleceu com 23, depois perdi tio, depois perdi tia, depois perdi avô. E eu fui criada praticamente pela liderança da igreja, né? Desde pequenininha ali, meu tio sempre rígido na igreja, pegava no meu pé. Então, eu nasci de bons líderes. E com o tempo, eu fui percebendo que tinha algum problema. E eu sou tão inteligente que eu percebi isso. E eu acabei passando no psiquiatra, no psicólogo, eu não tenho vergonha de falar isso, para perdoar o meu passado, para perdoar um pai que me abandonou, tentou abusar de mim com 7 anos de idade. E depois que eu perdoei, minha vida andou. As coisas mudaram, as coisas aconteceram. Eu consegui fazer faculdade. Esse ano que passou, eu passei no concurso. Eu Eita. trabalhei. É, não é ainda o que eu quero, não é ainda o que eu quero, mas eu passei. E 16º. E eu sempre achei que eu fui burrinha, porque eu sou inteligente para trabalhar com criança, eu sou inteligente para fazer coisas para as crianças. Eu falei, eu não vou passar no concurso, imagina, eu sou burra. E por incrível que pareça, eu não estudei e eu passei. E aonde eu quero chegar com isso? É, o perdoar, ele abre portas, tá? E hoje eu estou bem, hoje eu estou tranquila, eu sempre fui protegida, eu sempre fui cuidada. E tive um filho, rapidinho para terminar. Tive um filho com 32 anos, embora eu tenha nascido na igreja. Hoje meu filho tem 19 anos, ele faz faculdade de engenharia com a namorada. Ele quer ser engenheiro e mora em outra cidade. E eu estou fazendo terapia com alguém que está aqui no grupo. Por quê? Eu decidi fazer isso. Porque eu estou morando numa cidade que eu não gosto. Estou morando numa cidade que eu não estou me adaptando. E igual o que a Su falou, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Pai Celestial está respondendo as minhas orações? Parece que tudo estacionou, sabe? E ontem eu fui no templo e eu conversei a respeito com o Senhor disso. Falei, Senhor, eu estou numa cidade que não é minha e sozinha. E eu não gosto de lá. E é incrível porque você acabou de falar nisso. Eu tive que perder o passado, o Senhor teve que me tirar do berço, do cuidado, da proteção, para eu poder andar sozinha. Hoje eu compreendo isso. Para eu poder caminhar sozinha na dor, na dificuldade, na tristeza ali. Olha, eu quero ir embora daqui, porque eu estou desesperada para ir embora. Mas eu parei e falei: não, o Senhor está me amadurecendo para receber o meu esposo. O Senhor está me amadurecendo para que eu possa crescer. Então, hoje eu cheguei com esse fundamento, sabe? O Senhor está me lapidando como aquele vaso para que eu possa receber a melhor parte, como diz na minha bênção patriarcal, embora eu não aceite, entendeu? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que perdoem, amem as pessoas, porque as outras coisas acontecem, sim, e eu sou a prova viva disso.
Nasci na igreja, nasci, perdi tudo na pandemia, perdi tudo. Mas eu estou aqui com fé, com força, com garra e levando amor para essas crianças aí, ó, que são maltratadas e precisam de amor. Muito obrigado por compartilhar, Márcio. Pelo que você trouxe, né, foram vários arcos quebrados ao longo da vida, né? E cada arco que se quebra é naquele momento que eu preciso me reestruturar e poder exatamente construir o meu arco de madeira. Como você disse, olha, no momento eu estou no local que eu não estou me adaptando, estou com algumas dificuldades, não é o local que eu estou, mas estou aqui, estou cuidando das crianças, estou fazendo meu trabalho e, de alguma maneira, estou me preparando para coisas futuras, né? Então, você está construindo seu ar, né, seu novo ar, enquanto você passa por esse deserto, vamos falar assim. E são vários desertos que nós passamos ao longo da nossa vida. E ter essa flexibilidade, saber que nós vamos passar por isso, né, nos ajuda a entender que não é falta de amor de um Pai Celestial. Não é porque eu estou passando por esse desafio no momento que ele não me ama. Então, ah, eu tenho que aprender alguma coisa. Aonde eu estou, né? O que eu estou vivenciando, o que é que ele quer me ensinar, o que é que ele pode me ensinar nesse momento, né? Para que eu possa utilizar ao meu favor. Né? Obrigado por ter compartilhado, viu? Obrigado mesmo. E para terminar, a minha bênção patriarcal, tirando meu filho, meu único filho, a minha bênção fala: você terá muitos filhos. E eu não entendia na época, eu tirei minha bênção patriarcal em 90. Hoje eu compreendo que esses muitos filhos são essas crianças que brigam na sala por causa da tia Marcinha. É bênção. Obrigada, viu, pela sua palestra de hoje e obrigada pela oportunidade de compartilhar coisas boas. Obrigado, Márcio. Muito bem. Júlia, depois Daniel. Boa noite, irmã Gessé. Boa noite, Júlia. Num dos slides ali que você colocou, né? E eu fico pensando muito sobre isso também, que os nossos pensamentos incorretos, eles fazem a gente se isolar, né? Isso tem sido bastante uma pedra de tropeço na minha vida. A dificuldade de se integrar com as pessoas, especialmente presencial, né? E pelo fato da gente saber que a gente erra, mas a gente não sabe quando, porque a gente não sabe todas as coisas. E existe algum meio mais rápido para a gente se perdoar quando a gente observou um erro que a gente cometeu, mas só depois. A gente não. Porque há coisas que a gente não sabe, então a gente não tem a intenção de errar. Mas depois que você errou e você percebeu que errou, existe um meio fácil, mais rápido para a gente poder se perdoar, para a gente poder esquecer. Como o irmão colocou ali, os pensamentos, eles emocionalmente, mental, eles desgastam muito, né? E uma das coisas que eu já identifiquei é ser perfeccionista. Infelizmente, é uma coisa que eu não consigo, não estou conseguindo, pelo menos, me desapropriar disso. Então, eu queria ver um meio mais, por exemplo, mais rápido em me perdoar, mais rápido em esquecer, aprender como consertar, né, os vasos quebrados, tanto dentro de mim quanto nas pessoas, porque a gente sabe que as nossas ações, elas se refletem. Creio que, não sei se talvez essas transmissões de pensamento entre as pessoas quando estamos juntos, essa influência que se chama de energia, né, entre as pessoas, e espiritualmente também, né? Não sei, porque quando a gente está junto com outras pessoas, estão cada uma com suas emoções ali, fluindo, ativos, e
Então, acho que mais. Espero que você tenha me entendido. Ah, Júlia, obrigado por sua pergunta. E aqui até vem uma sugestão, né? Por exemplo, no manual Encontrar Forças no Senhor, nós aprendemos que o que nós pensamos influencia como nós nos sentimos, influencia como nos comportamos. A forma como eu penso vai determinar minhas emoções e meus comportamentos. Então, o meu pensamento, ele tem que ser como alimento, tem que ser bom. E não estou dizendo que seja bom no sentido que é só coisa boa, não nesse sentido assim. É no sentido de dizer, eu tenho que ter um julgamento justo sobre o meu pensamento. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, pode ser que eu magoe alguém. E uma vez que eu reconheço que aquele comportamento não foi bom, é um pensamento bom, porque eu estou reconhecendo. Entende a diferença? Ah, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Certa vez, né, acho que alguns de vocês devem conhecer uma banda chamada Legião Urbana. E perto da casa onde eu morava, né, e iria haver uma apresentação de um grupo que iria tocar as músicas do Legião Urbana. E aí eu fui com minha esposa e convidamos um casal, um amigo nosso, para ir junto, né, para podermos ouvir para poder assistirmos aquela apresentação. E aquele colega, todo momento, ele estava de cabeça baixa, né? Toda hora de cabeça baixa, às vezes pegava o celular. E eu fiquei a noite inteira assim, incomodado, pensando, nossa, ele não está gostando, chamei ele, né? Não deve ter sido uma experiência boa para ele. E fiquei com aquilo vários dias, né? Me incomodava. Era a forma que eu tinha interpretado aquela situação. Algumas semanas depois eu pude encontrá-lo novamente, né? E aí, ah, antes de encontrá-lo, ele postou nas suas redes sociais que ele estava no show e que aquele show ajudava a lembrá-lo um familiar muito querido que ele gostava, mas que já não estava mais entre eles. E que cada música tocava o seu coração, porque aquilo fazia lembrar e ter lembranças muito boas daquele ente querido. Então, a forma que eu pensei foi uma forma totalmente distorcida da realidade, que me levou a me sentir um pouco desconfortável, me sentir triste, e que, de certa maneira, eu até estava evitando convidá-lo para poder ir em outra apresentação por achar que ele não tinha gostado. E quando eu perguntei para ele, depois que eu encontrei, eu perguntei como é que foi, ele disse, olha, foi ótimo, foi muito bom, né? A forma como eu me conectei àquele ente querido através da música, porque sempre ouvia aquelas músicas em casa. Então, o que é que eu quero trazer com isso, Júlia? Muitas coisas que nós pensamos, pode ser que elas sejam condizentes com a realidade ou não. Muitas vezes, nós vamos pensar algo e pode ser que aquilo não seja condizente com a realidade. Só que a emoção, ela não quer saber. A emoção é fruto daquele pensamento. E aí, o que é que eu posso fazer? Nesse manual, Encontrar Força no Senhor, tem um capítulo que você vai trabalhar como ter pensamentos saudáveis, né? E você vai ver algumas atividades muito didáticas que vai ajudar você. Quais são os gatilhos? A forma que eu estou pensando é a forma correta? Como é que eu posso reescrever a forma como eu estou pensando? Porque uma vez que eu começo a cuidar dos meus pensamentos, eu começo a cuidar das minhas emoções. Então, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, por exemplo, pode ser que seja na igreja, ou seja no trabalho, você dá um bom dia, a pessoa não fala com você. E aí você pode pensar, essa pessoa está com raiva, está chateada comigo. Só que muitas vezes ela está com a cabeça no mundo da lua, está com a cabeça com a preocupação, ou com outra coisa que aconteceu e talvez ela não tenha percebido. Só que na minha mente eu posso estar pensando que ela está magoada comigo, eu vou me sentir triste. Mas não é a Mas a realidade. avó tá querendo fazer xixi, né? Então, tentar, isso pode ajudar bastante, né? Se você puder, pode baixar o manual ou no site da Autossuficiência da Igreja, Autossuficiência Brasil. Você vai ver como acessar e o manual, ou inserir no Google, Resiliência Emocional PDF LDS, você vai poder baixar o manual e poder aprender, ou até mesmo participar de um grupo de autossuficiência que possa estar ocorrendo na STAR, que vai ajudar a entender, olha, o que é perfeccionismo para ser alguém responsável, porque é diferente, né?
Às vezes eu posso pensar que eu sou perfeccionista, mas às vezes eu sou alguém muito responsável, que é diferente, né? Mas se eu me confundo, eu posso pensar que eu sou perfeccionista e isso vai me fazer me sentir mal. Mas se eu percebo que não, eu sou alguém muito responsável, a emoção é totalmente diferente. Então, esse pode ser um recurso que pode ajudar bastante, Júlia, a lidar com isso. E como você falou, isso atravessa as outras áreas da minha vida, a área eclesiástica, a área profissional, a área educacional, a área social, tá bom? Ele já, Tita? Gratidão, irmão Gessé. Muito Nada. bem. Obrigada, irmão Jessé. Daniel, não sei se tu ainda queres fazer a pergunta, mas tu tinhas a tua mãozinha erguida antes do Cremilson. Sim, 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 sim. É porque eu, sem querer, eu baixei a mãozinha. É, a minha questão é, hoje em dia, né, é inevitável as telas, né? Até porque muitas pessoas, às vezes, trabalham por meio das telas, né? Você tem pessoas que são profissionais que trabalham por meio de telas, né? O trabalho delas está 100% integrado com as telas. Então, de certa forma, fica meio que inescapável para a gente fugir dos efeitos colaterais, né, digamos assim, das telas. Né? Por exemplo, nós sabemos que nós estamos vivendo uma época que está um aumento gigantesco de ansiedade e depressão, né? E, e as crianças hoje, a grande maioria delas estão nascendo com autismo, né? Eu falo por experiência própria, sou pai de uma criança autista, meu filho tem 6 anos, e tudo isso junto uma bola de neve, né? Você tem a influência das telas, você tem a influência depois que você sai do trabalho das redes sociais, que podem ser positivas ou negativas, dependendo de como você a usa, e, de certa forma, isso gera uma ansiedade, né? Porque a ansiedade, eu sou ansioso, né? Eu tenho ansiedade crônica, e, e a ansiedade é aquela sensação de ser um peixe fora d'água, né? Independente de onde você esteja. Ou você está no seu quarto, ou você está na rua, ou você está na igreja, você se sente um peixe fora d'água. Você se sente um estranho no local ali, naquele momento. Quais seriam técnicas, então, que a gente poderia fazer nesses momentos que a ansiedade chega no ápice, né? Você está ali naquele momento, sua está em um momento de crise, né, de ansiedade, você poderia, nós, né, como pessoas ansiosas, eu, no caso, poderia fazer esses momentos? É uma questão. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Quando nós falamos de ansiedade, nós vamos estar falando, por exemplo, tem pessoas que são ansiosas, todos nós temos ansiedade, que é um mecanismo de defesa. Nosso corpo ele passa por uma série de processos para reagirmos a determinadas situações. No entanto, muitas vezes nosso corpo ele dispara todas essas reações sem necessariamente haver um estímulo ou um estímulo proporcional a essa reação. Então, por exemplo, vamos imaginar que onde nós estamos agora apareça ah, algo, um leão ou um animal que possa nos causar mal, né? Possa nos ferir. Então, nosso corpo, né? Nosso coração ele vai bater mais acelerado, vamos ter ataque cardíaco, a nossa respiração, o fluxo sanguíneo vai acelerar, nossos pensamentos vão ficar acelerados, nós vamos ter o hiperfoco, toda a nossa concentração vai ser para enfrentar ou para fugir. Então, nosso corpo ele se prepara para aquela situação. No entanto, no transtorno de ansiedade, né, a ansiedade todas as pessoas têm, que é esse mecanismo de defesa. No transtorno de ansiedade, muitas vezes isso é ligado sem necessariamente haver um estímulo. E aí, quando isso acontece, nós podemos fazer, naquele momento, no momento da crise mesmo, né, uma das coisas que pode ajudar bastante. Então, primeiro ponto, nós sempre trabalhamos a respiração diafragmática. Respiração diafragmática é aquela que eu vou buscar sentir inflar os pulmões, puxo por 3 segundos, seguro 2, solto 3 pela boca. Vou buscar fazer isso de uma maneira
pausada durante algumas vezes. Outra atividade que eu posso fazer, posso buscar me concentrar nas coisas que estão ao meu redor, porque se o meu corpo ele estiver preparado, ele tiver disparado esses, vamos dizer, essas reações, eu vou buscar exatamente, meu pensamento vai estar um pouco mais concentrado naquela situação ou no futuro, aquela preocupação excessiva, vou buscar focar no que está aqui ao meu redor. Se houver a possibilidade, posso sair daquele ambiente, dar uma volta no local, né, para poder exatamente aliviar um pouco enquanto eu faço uma respiração, tomo um pouco de água, naquele momento da ansiedade. Mas se eu percebo que isso é muito constante, aí eu preciso, né, a sugestão é procurar um profissional para que possa aprender a, talvez até algumas medicações para poder ajudar com essa série de eventos rotineiros. Mas se eu percebo que com as técnicas está conseguindo ajudar, mexi na minha alimentação, mexi no meu sono, mexi na minha atividade física, estou aplicando essas técnicas, boa parte das pessoas vão conseguir lidar bem e vão conseguir manter em um bom nível, que não prejudique a sua funcionalidade, uma vez que elas mexem com essas situações, né? Mas aí eu preciso identificar muitas vezes quais são os gatilhos que podem estar gerando essas situações. Por exemplo, é muito comum quando atendia jovens que iriam fazer a prova dos institutos federais. Então, aquilo é um evento que vai acontecer. Aquele evento é o que está causando ansiedade. Mas uma vez que passava aquela prova, eles conseguiam estabilizar. Mas se mesmo passando a prova não conseguiam estabilizar, aí sim era feito um tratamento mais contínuo, mais intenso, para ajudá-los a lidarem com aquelas crises de ansiedade. Mas boa parte, quando mexia nessas estruturas, ok? Organizar melhor meu tempo, e eu posso fazer isso de maneira preventiva, Daniel. Estou falando isso na hora da crise, mas de maneira preventiva. Vou aplicar a tríade, vou fazer atividades de meditação, vou fazer atividades de mindfulness, vou fazer atividades de respiração, sem necessariamente estar em crise naquele momento. Isso vai ajudar você a poder prevenir essas crises. O mindfulness é atenção plena, né, no caso? É atenção plena, exatamente. Técnica de Entendi. atenção plena. Ok. Obrigado, irmão. Obrigado. Muito Nada. bem. Obrigada, irmão Jessé. Gente, depois do Cremilson, eu vou só ver uma coisa do chat e mais uma perguntinha só, né? Ver se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Vamos ter uma última outra pessoa depois do Cremilson, só para a gente terminar tipo 10h30, 10h45, o mais tardar, tá bom? Então, Ô, Cremilson, Su, você... Pronto, Márcia? o Vitor Hugo, ele é uma pessoa nova. É o engenheiro que eu te falei, eu coloquei ele aqui hoje. Ele falou que queria se apresentar alguma coisa assim. Tá, então a No gente meu vai. PV, eu falei, vou falar para a Su no final. Tá bom, então. Então a gente vem aqui fazer as perguntinhas sobre a nossa live, depois a gente fala com o Vitor, Hugo, tá bom? Cremilson, você, por favor. Oi, tô aqui. Tô aqui já. Boa noite de novo, José. Tudo Boa bem? noite, Ventura. Muito bom vê-lo. Então, eu tenho algumas perguntas, mas bem curtas. A primeira é, ô Sul, você vai postar esse vídeo recentemente ou vai demorar um pouquinho para postar? Você está falando a nossa live de hoje? Isso. Se as pessoas não compartilharem coisas pontuais, bem particulares, eu boto hoje, senão a gente vai ter que fazer uma Ah, edição para tá. não colocar, Porque não senão eu ia excluir uma pedir para pessoa online. pegar os slides com ele. Ah, Se você tá. puder mandar os slides para você. Porque eu não pude ver os slides, tava só ouvindo. Você pode, José, mandar os slides para ela? Claro, posso sim, Ventura, com certeza. Pronto, valeu. Outra pergunta agora é pergunta mesmo. Pessoal, no caso, né? Eu vou falar pessoalmente. É, Depois de 2020, da pandemia, essas coisas, eu me senti que eu tive um problema, assim, não problema, mas me senti mais fraco emocionalmente, né? Tive algumas perdas e eu sempre pensei em procurar um psicólogo para isso, sabe? Mas acabei deixando para lá. Então, eu queria saber de você, a importância da pessoa procurar um psicólogo, não somente quando está sentindo ruim,
ou como se fosse uma rotina médica mesmo, procurar um psicólogo para ver como é que você tá emocionalmente abalado ou não, tá saudável mentalmente, sabe? E outra pergunta é, eu tenho usado também agora recentemente os manuais da igreja, né, no aplicativo Biblioteca, que fala sobre isso, sobre ajuda emocional, sobre alguns problemas que as pessoas estão tendo, como poder ajudar essas pessoas. E está sendo muito legal estudar essa parte. Mas a principal seria sobre isso, sobre quando devemos procurar um psicólogo, sabe? Eu recentemente tenho pensado muito nisso. Muito boa pergunta, Ventura. Quando nós falamos de um profissional de saúde emocional, vamos imaginar um profissional de saúde. Então, por exemplo, ah, e aqui é uma pergunta, fique tranquilo, né? Quantos de nós procuramos um médico somente na hora que estamos tendo alguma dor, alguma coisa muito intensa que não conseguimos lidar, né? E às vezes nós podemos procurar um profissional como uma forma de check-up, né? Com uma forma preventiva, se nós percebemos que podemos ter esse auxílio, né? De uma forma que pode nos beneficiar. Então, quando eu posso procurar ele, qualquer momento, qualquer fase da minha vida, ele não é um profissional somente para ajudar a lidar com transtornos psicossociais. Ele é alguém que pode ajudar, sim, no meu desenvolvimento de habilidades, a poder algumas estratégias comportamentais para lidar com o meu dia a dia. Quando eu tenho dificuldades funcionais, aí eu devo procurar. Aí é diferente. Mas quando eu posso procurar, pode ser em qualquer momento, qualquer fase, né? Eu faço muito essa analogia, como um personal training, né? Quem tem a possibilidade de fazer um personal training, né, ah, pode potencializar aquela atividade que está fazendo na academia. Mas naquele momento, pode ser que não seja obrigatório, né, você não é o que vai ser obrigatório naquele momento, mas pode ser que os momentos seja indicado. Então, esse é um ponto. E uma coisa que pode ajudar bastante, que a nossa religião ela traz, né, após a pandemia, nós perdemos muitos entes queridos, muitas pessoas, reconfiguramos nossa vida, muitos de nós mudamos para outros estados, outras cidades, ou outro país, como é o seu caso, como você trouxe aqui para a gente. Algumas coisas que nós podemos fazer, que muitas vezes nós sentimos muito, é a perda do convívio social. Então, por exemplo, isso é um ponto que pode ajudar bastante. E, às vezes, o convívio social, né, por exemplo, quando nós somos jovens, nós tínhamos um convívio social. Agora, como adultos, nós podemos ter outro tipo de grupo de convívio social. Pode ser, no caso de quem gosta, aquele time de futebol, pode ser aquele grupo que senta para poder ler aquele livro, pode ser aquele grupo que vai fazer atividade física, seja uma caminhada, seja um vôlei, seja um basquete, né? Então, nós podemos trabalhar essa questão social, ela é muito importante para a nossa saúde emocional. Esse é um ponto que vai ajudar bastante, além daqueles outros pontos que nós trouxemos. Mas esse é algo que nós temos muito forte em nossa religião, que são as oportunidades de termos esses grupos. Então, essa pode ser também uma sugestão, né? O profissional pode ser procurado a qualquer momento para poder ajudar a desenvolver potenciais, né, e potencializar algumas coisas que eu gostaria na minha vida. Eu posso trabalhar a questão de grupos, estar em grupos também, para poder fortalecer esse vínculo. Muito bem, obrigada. Irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, depois eu não entendi bem se o Vitor Hugo gostaria de fazer uma pergunta, eu fiquei meio assim em dúvida. Eu mandei uma mensagem no privado, mas ele ainda não respondeu. Mas enquanto isso, irmão, eu acho que eu vi um comentário, alguma coisa sobre como não trazer para a hora de dormir os meus problemas, né? Como é que eu faço, né, para fazer essa higiene mental antes de dormir? Porque tem, às vezes, na maioria das vezes, os nossos problemas são as últimas coisas que a gente lembra antes de dormir e a primeira coisa que a gente lembra quando acorda. Como é que a gente pode trabalhar com isso? Alô, irmão? Excelente. Tá. Eu vou sugerir para vocês uma estratégia. Estou conseguindo ouvir vocês bem. Consegue me ouvir? Eu Sim, consigo estamos ouvir vocês ouvindo. bem. Estão ouvindo? Sim, Eu ouvi você bem, viu, Surema?
Perfeito. Acho que foi a Surema que está congelada para mim, não sei se para vocês. Agora voltou. Para minha internet. É. Mas eu entendi a sua pergunta, Surema. Eu vi essa pergunta no grupo. Uma coisa que pode ajudar bastante, né? E isso é uma estratégia comportamental. Ah, quantas vezes, e mais uma vez, o vilão não é o smartphone, tá bom? Mas quantas vezes você está em uma atividade com sua família, ou uma atividade com amigos, ou uma atividade sozinho mesmo? E às vezes não há necessidade de poder ver mensagens. E quando você vai olhar as mensagens, tem problema no trabalho, tem problema da família, tem problema com os amigos, e às vezes aquilo distrai você totalmente daquilo que você está fazendo naquela situação. Eu vou dar para vocês uma sugestão. Eu vi, inclusive, de uma maneira didática, se alguém conhece aquele, tem um médico que também ele trabalha essa parte física, né, que foi bodybuilding durante algum tempo, que é o Paulo Musi, né? E ele diz o seguinte: olha, como é que você dá conta de tantas coisas? Ele disse o seguinte: o que eu estiver fazendo, eu vou me concentrar naquilo, em nada mais, somente naquilo. Terminou aquilo, eu vou me concentrar na próxima tarefa. Então, quando estou no trabalho, terminou o trabalho, vou verificar todas as mensagens antes de sair, respondo todas as mensagens, terminou as mensagens, eu não vou me concentrar mais no trabalho. Vou me concentrar agora com a minha família, com as minhas filhas, no caso dele, ou alguma atividade que eu vá fazer. Muitas vezes o que acontece? Nós levamos os problemas através dos dispositivos móveis para a nossa casa. E aí, antes de dormir, ao invés de ler um bom livro, ao poder assistir uma boa série, ao poder fazer alguma coisa que vai nos ajudar, eu fico buscando na fonte, que aqui também tem muita coisa boa, mas aquele momento, não, talvez não seja o melhor momento para aquilo. Então, eu começo a estabelecer um padrão que toda hora eu vou ficar colocando problema na minha mente. Então, o que é que eu faço? Se esses problemas eles são decorrentes do trabalho, terminou o trabalho, diante da possibilidade, da dinâmica do trabalho, deixo no trabalho e me concentro naquilo que eu vou fazer depois do trabalho. Se os problemas forem familiares, que aí vai estar dentro de casa, se concentre, assim como o Neff fez. Eu vou dizer que ele usou mindfulness, atenção plena. O que é que está ao meu alcance? O que é que está ao meu controle? O ar quebrou. Eu não tenho controle sobre aquilo. Tá? Mas eu tenho controle em poder fazer um arco de madeira. Foque naquilo que você pode fazer, não naquilo que você não pode fazer. Porque boa parte das coisas nós não temos controle, que nós nos preocupamos. São problemas, às vezes, que não conseguimos resolver naquele momento, são problemas, às vezes, de outras pessoas, e eu posso estabelecer essas estratégias com no, dirigindo e acessando o WhatsApp, ouvindo mensagem. Não, aquilo não é o momento para aquilo. Faça do momento, né? Aplique a atenção plena. Se você está no trabalho, resolva o tempo de trabalho. Está em casa, resolva o que tem que resolver em casa. E busque fazer isso da melhor maneira possível. É uma estratégia para você cuidar da sua saúde emocional, tá bom? Então, é uma sugestão generalizada. Como eu não sei como é que são os gatilhos desses problemas, então eu trouxe isso de uma forma mais generalizada. Muito bem, pessoal, a gente está chegando ao nosso final. Deixa eu só fazer uma perguntinha para três pessoas aqui, tá? São perguntinhas pontuais. Eu vi que a Leda ligava e desligava toda hora o microfone, então eu não sei se a Leda estava querendo fazer uma pergunta, né? Se tiver, fale agora esse calo para sempre, tá? Quem é a outra pessoa? O Vitor Hugo. Ela mandou uma mensagem dizendo que queria fazer uma pergunta. Quem? A irmã Leda, A irmã ela tinha Leda. mandado uma mensagem de Cadê? texto. É. Isso, irmã Leda, né? Eu tava vendo, a senhora estava ligando e eu desligando porque estava na hora da atividade, né? Da pergunta do irmão. Então, se a senhora quiser fazer uma pergunta, vamos fazer agora, a gente tem um tempinho só. Tem o Vitor Hugo, que eu não entendi se ele queria fazer uma outra pergunta, e eu acho que eu vi que a Vânia talvez ligou o microfone e desligou logo de imediato. Então, eu não sei se foram pessoas que gostariam de fazer perguntas. Irmã Leda, a senhora está por aí? Sim, Opa, irmã, boa noite. boa Né, noite. já foi respondida, né, a pergunta, que foi sobre
como não levar os problemas na hora de dormir. Então, essa live, para mim, foi uma bênção. Olha aí, irmã Jéssica. Excelente. Muito obrigada, ao irmão José, e a toda a equipe. Muito, muito grata, porque foi coisas que eu tô coisas que eu não nem imaginava, entendeu? Foram ditas aí. E eu gostaria de agradecer. E eu vou tentar é, colocar isso na minha vida, sobre o ar, sobre como resolver os problemas. Eu sou muito, muito grata. Eu não estava, na realidade, eu estava tentando e não estava conseguindo. Por isso que eu ligava e desligava. Mas Mas deu tudo eu vou certinho. aprendendo aos poucos, Mas deu tudo viu? certinho, que Abraço. a gente estava de olho, irmã. Deu tudo certinho. Ah, Irmão tá, Gessé. obrigada. Obrigado pelo feedback. Vocês clicam aí no que o Gessé mandou, que ele mandou Resiliência Emocional, o livro aí, ó, para vocês acessarem em PDF, tá bom? Eu já baixei. Baixam aí, porque tem gente que não entende e não vai saber. Coisa boa, obrigada, Márcia. Márcia, o Vitor Hugo gostaria de fazer uma pergunta, que eu mandei uma mensagem no privado dele, ele não está respondendo antes da gente liberar o irmão Gessé. Desculpa, irmão, bonde da madrugada acontece dessas coisas. Não, tá tranquilo. Vamos dar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, se não tiver ninguém mais para fazer uma pergunta, gente, última oportunidade, uma, duas, três. Vitor, aparece aí. Então, se o Vitor Hello? eu mandei uma mensagem, ele não respondeu. Então, gente, a gente gostaria de agradecer de coração, irmão Gessé, o senhor é maravilhoso, tem sido muito, foi muito, muito, muito paciente, né? Mas finalmente deu certo, tá bom? Não sei se o senhor gostaria de fazer assim as considerações finais. Sabe aquela injeçãozinha, aquela última palavrinha que a gente ouve que diz assim, eita, essa aí foi boa, a saideira. Se eu tenho uma dessas, assim, que já que o ano novo está começando, né? Alguma coisinha que o senhor gostaria de compartilhar? Tem, tem sim. Tem, tem uma escritura que, quando servi missão, meu companheiro, ele sempre gostava de ler, né? Que diz que o Salvador passou, né? Pelo que ele passou, para que ele possa saber como nos ajudar e como nos socorrer. Então, independentemente do que nós estejamos passando, né, se percebemos que isso está influenciando negativamente nossas relações, nossa fé, nossa espiritualidade, é saber que Ele sabe o que nós passamos. E Ele deixou tantos recursos maravilhosos para que nós possamos lidar com isso. Né? O sofrimento que nós temos, por mais que nós possamos falar para as pessoas, eu sei como é que você se sente, eu não sei. São dores diferentes, cada pessoa tem a sua dor. Podemos ter a mesma perda, mas a dor é diferente. Então eu não sei o que o outro passa, posso imaginar, mas o Senhor ele sabe o que nós passamos. Então nós podemos ter a ajuda dele, podemos ter a ajuda das outras pessoas. Pedir ajuda é um ato de fé, não é um ato, é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Então que nós possamos sempre exercitar essa ajuda. Pode ser um amigo, pode ser um dos amigos aqui, um líder eclesiástico, através da oração, nós vamos saber exatamente onde encontrar ajuda. Então, que 2026 seja um ano com muitos arcos quebrados, que será para todos nós. Né? Há alguns anos só temos mais arcos quebrados do que outros, mas que possamos aplicar esses ensinamentos que vão nos ajudar nesses momentos mais difíceis. Tá bom? Obrigado a todos. Gente, obrigada, irmã. Eu só estava pensando aí, só falou aí de arco quebrado, e eu fiquei pensando, às vezes o nosso arco quebrado, e eu quero o meu arco que seja reconstruído exatamente como ele era antes, né? E aí você falou, não, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser alguma coisa que, né? Até eu conseguir fazer o meu arco original. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Tá, gente? Ainda só lembrando que desse mês de dezembro, os sábados, esses últimos sábados de dezembro, nós não vamos ter nenhuma atividade, viu? Por conta das atividades que a gente vai estar tendo de final de ano nas nossas próprias alas. Mas esse domingo a gente está só confirmando o nosso palestrante, e o dia 21 a gente tem o Helder Lira, o 70, né? Helder Lira tem 3 anos seguidos, ele vem dar para a gente a nossa mensagem de Natal.
Então, esse domingo, no outro, a Adelira vai estar de volta, na 70 Adelira, para dar nossa mensagem de Natal. Mas o próximo domingo a gente vai ter um convidado especial. A gente está só confirmando aqui, eu não tenho como dizer agora, confirmar com certeza se vai ser essa pessoa ou não. Tá bom? Então é isso. E Eu vou para vir de Mamãe Noel, tá? Posso vir de Mamãe Noel? gente, pode vir de Mamãe Noel, sim. Eu vou no shopping, daí eu vou estar com a roupa, aí eu vou entrar na live de Mamãe Noel. Aguardem. Então, gente, obrigada. Só lembrando que essa live ela vai estar como a gente não, às vezes a gente não coloca live porque às vezes as pessoas colocam coisas bem particulares mesmo, colocam nomes de Maria, João, e a gente não quer expor essas pessoas, aí a gente acaba não colocando as lives, mas a gente vai colocar daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutinhos, só dê uma olhada lá, a live vai estar disponível para vocês. Quem está com a câmera ligada que gostaria de fazer a oração, acho que vai ser, Eduardo, você fez da vez passada, não fez? Hoje uma Fez? oração? É porque ele é o corajoso que estava com a câmera ligada. Então, Marcinha, vai ser você. Que a gente adora. Eu já até me arrependi de fazer oração. Não vai ser enorme, eu prometo. E eu Gente, vou ser palestrante também. Sabia que ele lembrou Leandro Carnal? Porque ele é carequinho, igual Leandro Carnal, né? então, gente, O vamos lá, irmão. Marcinha. Eu vou orar. Eu vou parar agora a nossa gravação e a Márcia vai fazer a última oração, tá bom, gente?